Fluminense hoje é um time que tem diversas carências, é um time cujos atacantes não marcam gol há um mês, amanhã completa um mês que nenhum atacante do Fluminense em 6 jogos de lá pra cá, nenhum atacante fez um gol sequer. Os 4 gols que o time do Fluminense fez nesses últimos 6 jogos foram todos de jogador de linha, mas não de atacante. 2 laterais e 2 zagueiros. Não, teve o Martinelli fez um gol. Martinelli, Samuel Xavier, René e Thiago Silva. Os 4 gols do Fluminense. 2 laterais. Então, assim, é um time que hoje tem problemas seríssimos de conclusão a gol ou de criação de jogadas ofensivas. E me parece que o Zubeldia, pelo menos até agora, não está muito atento a isso. Não é possível que ele não vai se debruçar sobre essa estatística, sobre esses números de um time que hoje tem muita dificuldade em fazer gols e quando faz não é com atacante. Não é possível que ele não vai rever, né, a situação do ataque do Fluminense. Esse é um time com os 3 atacantes que tem, que hoje são os titulares, Serna, Canóbio e John Kennedy. Se esse time não consegue fazer gol, qual é a lógica, Raíza? Tem que trocar alguma coisa, né? Ou ele vai insistir 15 jogos seguidos, né? Porque o time não faz gol. O John Kennedy, a quem eu defendi o tempo todo, ontem já não foi bem, né? Tinha ido muito bem contra o Internacional, razoável contra o Ceará no primeiro jogo, ontem também não foi bem como o time inteiro. Mas quem é que vai jogar no lugar do John Kennedy? Quais são as opções? Germancano torceu o joelho de novo, né? Tava fora, não estava nem os relacionados ontem, nem viajou. Então, tá fora de combate. A outra opção seria Everaldo, né? Então o Fluminense hoje tem 2 centroavantes, tem Everaldo e tem John Kennedy. Com todo respeito, tem que ser o John Kennedy o titular nesse cenário. Agora, Serna e Canóbio, ele tem opções, né? Mas tem que usar os jogadores. Eu não acho que o Keno hoje seja a melhor opção para ser titular do Fluminense. Entrou no jogo de ontem, mas é uma opção. Tem o Keno, tem o Lavega, tem o Riquelme, tem o Santi Moreno, tem o Soteldo, né, que ninguém quer ver pintado de ouro, mas tá lá. Então, assim, alguma coisa ele tem que tentar fazer. Porque se esse recorte, se essa amostragem de um mês, sem nenhum atacante fazer gol nenhum, 0 gol dos atacantes em 6 jogos em um mês, se isso não é suficiente para o Zubeldia rever, né, o que ele tem que pensar, o que ele tem que fazer em relação ao time do Fluminense, eu não sei mais o que vai ser. Mas só voltando ao Lúcio Acosta, o Fluminense é outro time para muito pior sem o Lúcio Acosta. Então virou uma dependência absurda de um jogador, o que, a meu ver, né, escancara, torna flagrante a fragilidade desse elenco e a fragilidade do coletivo do Fluminense, que depende hoje de um jogador. Dependia muito do Arias, até ele ir embora. Aí o Arias foi embora, agora o Fluminense tem uma Lúcio Acosta dependência. E jogando o que eles estão jogando, o Serna e o Canóbio, Raíza, o Fluminense não vai a lugar nenhum não, ainda mais nessa sequência agora. É verdade. Eu quero que o Fluminense faça um gol, o atacante do Fluminense faça um gol logo, né? Porque essas estatísticas, assim, vai chegar no Fla-Flu, aí o atacante vai lá e faz o gol. Né? Impressionante. É pra quebrar é impressionante. Mas concordo com você, eu acho que o Fluminense não chegou a evoluir nas mãos do Zubeldia, deu algumas amostras, mas retrocedeu, estagnou, depois retrocedeu, enfim. E essa seca do ataque do Fluminense, ele precisa resolver, porque é um problema grave, o Fluminense não consegue fazer gols, e se não faz um gol, como foi aquele gol do Thiago Silva, ou enfim, quando não aparece um gol, fica muito difícil para o Fluminense vencer. E eu acho que o Fluminense tem condições de brigar pela vaga na Libertadores. É um Fluminense muito diferente, né? Daquele Fluminense que a gente viu no Mundial de Clubes. A gente falava que aquela participação do Fluminense no Mundial de Clubes trazia uma expectativa, uma responsabilidade, credenciava, por exemplo, o Fluminense a ser um dos favoritos na Sul-Americana. E depois do Mundial de Clubes, o Fluminense foi derretendo. Foi derretendo. E não tem praticamente, assim, é um catado hoje. E você vai tentando uma coisa ali, vai trocando, vai dependendo de um gol cagado, ou um gol de bola levantada na área. O gol tá realmente muito difícil ver. Tá muito difícil ver os jogos do Fluminense, porque são jogos muito pobres, Ilan. É um time pobre de ideias, parece. E o Zubeldia podia aprender a falar português, né? Ou pelo menos tentar falar português. Ele vai para as coletivas e só fala em espanhol. Aí ontem um repórter na coletiva perguntou para ele em espanhol, um repórter lá do Nordeste, começou a pergunta em espanhol, né? Para ser delicado, para ser educado com ele. Ele interrompeu o repórter e falou assim: fala português. Ué. Só que ele só responde em espanhol. Deu pra entender? Tem as fotos aí do Maracanã? Eu te mandei, bota aí. Mas ó, tá o futebol é plebeu.
mas a diretoria tá recebendo o Príncipe William no gramado do Maracanã. O Flamengo isso também aí. foi ao gramado do Maracanã agora há pouco receber o Príncipe William, assim como o Fluminense. Tem campanha, ó. Tem o candidato da situação tá ali, do lado do Príncipe William. Campanha tá uma beleza, tá um negócio de reis lá no Fluminense, tá um principado. Futebol tá uma porcaria. Mas, ó, pra fazer campanha, pra entregar presente pro Príncipe William, isso Com essa aí tá altura tendo aí, muito. finaliza, faz gol? Com essa Hã? altura aí, finaliza, Eu faz acho que gol? o Príncipe William podia vestir a 9, né? Deram até, Vai que- até a camisa levanta dele. na área e Vai cabeceia. vai que. É isso aí. Agora no Maracanã, meu amigo, quinta-feira, eu acho que não dá 10 mil pessoas, não, tá? Agora é pra valer. Não vai dar 10 mil pessoas no Maracanã quinta-feira, não. Acho que quem for, meu amigo, vai muito brabo e num jogo difícil, né? Jogo contra o Mirassol, que não pode perder ponto. Precisa vencer, mas o cenário é um cenário de sinal amarelo, tá, Bandeira? Pra quinta-feira, né? Então, um alento pro Fluminense é o último jogo do Mirassol. E foi ruim. Se eu fosse Zubeldia, falando muito sério.